Enfim, eu tô muito feliz porque eu amo RPG pra caralho. Inclusive, eu quero, agora quando eu entrar de férias, eu vou ter mais tempo pra fazer as coisas que eu quero do jeito que eu quero, com mais carinho, mais tempo, mais cuidado, mais calma. E eu tô cozinhando um vídeo ensaio, dissertando sobre por que RPG é a melhor forma de se contar histórias, na minha humilde opinião, de pessoa que não tem credibilidade nenhuma pra falar sobre isso, mas que é nerdola. E, não ironicamente, tipo assim, eu sou uma grande defensora dos RPGs, tem estudos falando sobre como RPG cria impacto. Eu tenho corte de live falando sobre isso no meu YouTube, inclusive. Lá, um corte velho. Mas isso é uma coisa que é real. Tipo, RPG é usado como forma de terapia, é como forma de reabilitação social. Porque ensina empatia, ensina você a se colocar no lugar de outra pessoa. Você tá encabeçando um personagem que não é você. E você conseguir fazer essa diferenciação entre o que é você, o que é aquele personagem, quais são as suas vontades, quais são as vontades daquele personagem, é uma habilidade tipo, fundamentalzíssima para o ser humano ser um ser humano decente. E é uma coisa que pode ser treinada. E o RPG, tanto que não, ironicamente, RPG é usado. Tipo, existem terapias que são baseadas em RPG. Tipo, é uma forma de terapia social. E é foda pra caralho. Além de que cria histórias muito magníficas e tem o elemento da imprevisibilidade do caos, que é uma das coisas mais legais que existem. Tipo assim, nossa, não tem nada mais legal porque, mano, eu falo isso como player e como mestre. Como mestre, você pode escrever a história, você pode ter um plano muito linear. 100% certeza que o seu plano não vai acontecer como você tá pensando. Porque, especialmente se a mesa for boa, se os seus players forem bons players, mano, eles vão fazer tudo menos o que você espera. E essa é a graça, porque todo mundo pensa um pouquinho diferente, aí vai juntando o que esse aqui pensa, o que fulano pensa, o que fulano pensa, e o negócio vai se construindo. E essa é a grande graça da RPG, tipo, é tipo você unir o jeito de contar histórias, tipo, narrativo, literário, com, tipo, videogame interativo. Porque, querendo ou não, é um jogo interativo. E tem todo o negócio do RP, e tem o G, que é o game também, né? Então você une esses dois universos. Porque, tipo, por exemplo, tem tanto que existem várias coisas de servidor de RP de Minecraft, tem RP de GPA, as pessoas fazem muito RP. E RP é divertido pra caralho, mano. Não ironicamente, eu tava conversando sobre isso porque eu sempre brinquei de RP, mano, desde criança. Literalmente, a única brincadeira que eu brincava era de faz de conta, que é nada mais do que RP puro. E essa graça é muito incrível, é muito maravilhoso. E aí você pega o Geosistema. Ai, gente, eu sou obcecada. Eu posso ficar aqui 7 horas falando sobre RPG. Eu amo. RPG também é muito bom pra educação, como uma pessoa que quer ser professora pretendo colocar meus alunos, futuros alunos pra jogar RPG. Mano, faça isso. RPG é tipo, porque é uma das ferramentas mais versáteis que tem. É tipo, é um jogo que você vai forçar as pessoas a colaborarem, a trabalharem em time, enquanto todo mundo tá se divertindo. Tipo assim, mano, sem brincadeira, se eu tiver filhos algum dia, os meus filhos vão ser criados jogando RPG, vai ser tipo assim, eu vou ser aquela mãe que vai falar, não, noite de jogos em família vai acontecer toda semana, sem exceção. Porque eu adoraria que minha família tivesse feito isso, né? Eu sou a única nerdola da minha. Agora, meu irmão, que é o mais novo que eu, tá entrando nesse mundinho dos RPGs e das coisas, etc. Mas nem meu pai nem minha mãe consomem nada. Meu pai, tipo, o primo dele é muito fã de RPG e forçava meu pai a jogar, então meu pai tem um leve ranço de RPG, ele não gosta, mas ele, tipo assim, ele entende. Ele não entende a graça, mas ele não tem nada contra. Mas eu acho, sinceramente, RPG, tipo, eu tava lendo outro dia, gente, eu sou um pouco nerdola, né? Eu gosto muito de ler artigos sobre coisas que eu tenho interesse. E outro dia eu tava passeando pelo Google Acadêmico, porque esse é um hobby meu, eu sou esquisita. E eu não cheguei a ler, mas eu tinha aberto um artigo falando sobre o potencial, tipo, era uma dissertação, tipo, uma tese de dissertação, falando sobre como o RPG tinha um potencial muito grande pro sistema educacional, e tava dissertando sobre isso. E eu achei interessantíssimo, salvei pra ler depois. Quem sabe eu faço um vídeo sobre depois que eu ler esse estudo, né? Porque isso é muito massa. E eu, assim, gente, sem brincadeira, quando eu vejo RPGs, eu vejo projetos fodas, e eu vejo o tanto que essas histórias conseguem. Porque RPG, sem brincadeira, eu sou uma pessoa que eu consumo muita mídia desde muito nova. Eu sempre fui muito ligada, eu sempre li muito livro, eu sempre assisti muita série. Nós garotos que amamos passear pelo Google Acadêmico. Exato, exato, exato. Eu amo o Google Acadêmico, gente. Não ironicamente, eu não ironicamente leio artigos por diversão. Enfim, mas esse é outro papo. Mas como uma pessoa que consome muitas mídias, que sempre consumiu muitas mídias, eu comecei a ler muito novinha e eu sempre fui. Agora eu vou dar uma pesadinha no clima, eu sempre fui meio sozinhazinha, não tive. Eu sempre fui muito sociável, muito tagarela, mas eu não. Demorou muito tempo pra eu começar a ter realmente amigos reais que gostavam da minha companhia, porque eu sou. Isso é uma coisa muito nova na minha vida. E aí. Então eu sempre fui muito ligada nas histórias. Tipo, eu era aquela criança que passava o recreio lendo história em quadrinho e livro, entendeu? Tipo, eu sempre fui essa pessoa. Então, eu
Eu passei, tipo assim, eu sempre li muita história desde muito nova, eu sempre vi muita série, vi muito filme, sempre li muito quadrinho, sempre fui muito ligada, sempre gostei muito de videogame, embora eu tenha dado uma desconectada com videogame, depois eu voltei com mais peso, mais recentemente agora, tipo, no final da minha adolescência, eu voltei a jogar videogame com tudo, porque eu sempre amei videogame, eu só, tipo, tive uma pira de, meu Deus, videogame não é coisa de garota. Isso é outro papo, e dá pra também fazer toda uma tagarelice sobre esse outro papo. Mas o grande ponto é, no fundo, a gente gosta de histórias. Eu sou uma grande acreditadora disso. Tipo assim, o que eu quero fazer, o que eu quero trabalhar, tudo que eu tenho vontade de fazer na minha vida se resume a um ponto central que é histórias são fodas e eu gosto de contar histórias e eu gosto de escutar histórias. Então, no fundo, eu quero ser uma contadora de histórias. Como eu vou contar histórias pode variar. Talvez eu conte histórias por meio da minha arte, talvez eu conte histórias por meio dos figurinos que eu quero fazer, talvez eu conte histórias jogando RPG, narrando literalmente, talvez eu conte histórias escrevendo artigos, não sei. Eu não sei exatamente como que eu quero contar histórias, mas eu quero contar algo. Eu tenho coisas pra falar pra esse mundo, eu quero contar algo, é isso que eu quero fazer. Então, eu acho o RPG uma forma muito única e muito interessante de contar histórias. Tipo assim, não existe outra forma que é tão imprevisível e que você tá contando uma história em conjunto de um jeito que funciona. Tipo assim, o RPG, por exemplo, tem como você coescrever um livro com alguém, coescrever um estudo com alguém, escrever um artigo, escrever uma história com alguém, mas é completamente diferente duas cabeças sentarem e pensarem na mesma história do que você joga pessoas, você cria um conceito e você joga as pessoas pra viverem aquilo literalmente. É por isso que RPG é muito foda, e por isso que tem um poder de imersão tão grande. Eu tenho um corte no YouTube falando sobre isso, como a imersão é o que faz a indústria do entretenimento, que no fundo é a indústria das histórias. E RPG é uma das formas de mídia que vai provocar mais imersão se feito do jeito correto, se as pessoas toparem se envolver, né? Que também não adianta nada você jogar um bando de pessoas que não tá interessada pra elas se envolverem naquela história, porque elas não vão se envolver. Tipo, você não vai fazer alguém que não tá interessado querer se interessar por aquela história. E a gente tem que aceitar isso também, tá tudo bem, não é pra todo mundo. Agora, não é pra todo mundo, mas eu tenho um hot takezíssimo, grandíssimo, que é o seguinte, eu acho que assistir RPG não é para todos. Se alguém vira pra mim e fala, não gostei, assisti uma campanha de ordem, achei um saco, odiei assistir, eu vou falar, tudo bem, cara, eu entendo, porque assim, assistir uma mídia de 6 horas não é pra todo mundo, eu compreendo isso muito bem. Tipo assim, você vai ficar sentado assistindo um bando de pessoas conversar por 6 horas, não é pra todo mundo. Eu amo, mas não é pra todo mundo. Agora, se alguém vira pra mim e fala, eu achei jogar RPG um saco, eu vou falar, o seu mestre era ruim ou você não se envolveu do jeito certo, porque não tem como, não tem como alguém, se você gosta de histórias minimamente, não tem como você não se envolver com uma história de um RPG, tipo assim, não tem como. É uma das formas mais legais de contar uma história, tipo assim, eu bato muito o martelo nessa tecla de que eu acho que todo mundo gosta de jogar RPG. Eu conheço inúmeras pessoas que não falavam que não gostavam de RPG, que assistiram campanhas de RPG, acharam um porre, não gostaram, foram jogar RPG e acharam o máximo. Mano, a gente tem o próprio Serial, por exemplo, o Serial que jogou Hexatomb. Ele tem um vídeo no YouTube, um vídeo dele falando sobre como ele não gostava de RPG, ele achava um saco, até ele jogar uma campanha de RPG que falou, caralho, isso é um jeito muito foda de contar a história. E hoje o cara é mó nerdola de RPG. Então, é uma das coisas mais mágicas que tem, é uma das formas mais legais e interessantes de contar uma história. E eu sou muito defensor dos RPGs, a gente pode perceber pela meu mini dissertação aqui, que eu amo RPGs.